Gente, eu vou direto ao ponto. Bolsonaro tem todas as digitais nesse ataque ao Supremo Tribunal Federal que resultou na morte do homem responsável pelo atentado. Jair Bolsonaro correu para posar de defensor da democracia, disse que é um fato isolado e aproveitou o episódio, claro, para defender a própria anistia. Já decretou que Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, agiu porque era perturbado mentalmente. Olha, eu não acho que uma pessoa que decide cometer um atentado na Praça dos Três Poderes está com as faculdades mentais em plena forma. Mas o que o Bolsonaro tenta fazer é evitar que liguem seu nome a mais esse episódio de violência no país. O fato é que ele tem responsabilidade, sim, pelos acampamentos golpistas espalhados pelo Brasil lá atrás, pelas invasões no dia 8 de janeiro em Brasília, pela radicalização de seus apoiadores. Seu discurso sempre foi extremista. O que o tio França fez foi colocar em prática o que o Bolsonaro prega há 30 anos. Vamos lembrar de uma entrevista lá em 1999 que ele defendeu uma guerra civil no país que fizesse o que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando pelo FHC, que era o presidente na época. É bom lembrar uma frase que ele disse nessa entrevista: se vão morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. O tio França tá nessa conta. Um homem comum, radicalizado pelo discurso de Jair Bolsonaro, de políticos bolsonaristas, de blogueiros golpistas. Não só o Bolsonaro, mas todo o seu entorno golpista tem culpa pelo que aconteceu na Praça dos Três Poderes. O extremismo continua fazendo vítimas como esse homem. O Bolsonaro tentar se descolar desse acontecimento faz parte da estratégia de controle dos seus seguidores. Por isso, a gente precisa falar sobre esse processo de radicalização dessas pessoas, que leva um sujeito comum a sair de sua casa em Santa Catarina, destruir o relacionamento que tinha com a mulher, comprar explosivos, aparentemente sem saber usá-los, tudo porque, em sua imaginação, ele provavelmente estava agindo para salvar a pátria, a democracia, porque ele foi convencido pelo bolsonarismo que faz parte de uma revolução importante. Foi usado e agora abandonado por esse mesmo bolsonarismo responsável por radicalizar pessoas absolutamente comuns. Gente até então pacata. E eu acho bom destacar que as maiores vítimas desse ódio alimentado pelo bolsonarismo são os mais velhos. Vamos embora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista comentarista do Meio. Olha, eu não sou diferente da maioria das pessoas que viram amigos, parentes, gente muito querida abraçar um movimento cheio de ódio como o bolsonarismo. Eu rompi com boa parte delas, mas ainda mantenho contato e relação com algumas. A gente não fala de política e eu percebi que, saindo dessa seara, elas continuam as pessoas de quem eu me lembro. É um fenômeno que a gente ainda vai levar tempo para entender, mas é preciso que a gente tente entender para que isso tenha algum tipo de solução. Eu me lembro que logo depois do 8 de janeiro, das prisões, das notícias de que o Bolsonaro estava envolvido numa tentativa de golpe, a impressão era de que o bolsonarismo tinha se desmobilizado, por medo das prisões, né, muito provavelmente. Mas a gente já viu algumas demonstrações de que ele continua vivo, ainda que a influência do Bolsonaro pareça ter diminuído, como mostram os resultados das eleições municipais. Não significa que as ideias alimentadas por ele estejam enterradas. Ainda há muita polarização e muitas dessas pautas continuam vivas. A ameaça do comunismo, o ódio aos ministros do Supremo, o medo de uma ditadura de esquerda, o discurso de que não há liberdade de expressão no país. As pessoas continuam sequestradas por essas ideias e isso é fruto do processo de radicalização do eleitorado de direita que abraçou o extremismo oferecido pelo Bolsonaro e por políticos de direita. A discussão sobre a radicalização dos bolsonaristas, eleitores dessa extrema-direita, passa por muitas questões que a gente vem falando. O extremismo, a carência, o senso de pertencimento. Tem uma questão que surge sempre que o Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas, blogueiros, apoiadores, dizem alguma coisa inacreditável que passa a ser verdade entre os apoiadores. Como as pessoas acreditam em pegar lá atrás, mamadeira de piroca? Como é que as pessoas acreditam na volta do comunismo, que nunca teve? Como é que as pessoas acreditam que o Bolsonaro comprou
as vacinas, quando todas as provas mostram que isso só aconteceu meses depois? Como alguém em sã consciência acredita que as urnas foram fraudadas depois de todas as discussões que já aconteceram sobre isso? Tem gente que acredita que o Lula ia implementar uma ditadura de esquerda quando assumisse a presidência. Quase 2 anos depois da posse, tem gente que continua acreditando nisso. Eu já falei aqui, parte dessa histeria coletiva pode ser explicada por uma palavra complicada: gaslighting. Gaslighting não tem tradução literal, mas significa abuso emocional, manipulação, violência psicológica. Você pode até pensar, mas os apoiadores do Bolsonaro não percebem que são manipulados e que acreditam em informações distorcidas ou falsas? Eu tô falando de uma parte dos apoiadores, aqueles aos quais a gente costuma se referir como massa de manobra. Há uma parte muito mau caráter, claro, muito consciente do que está fazendo, dos danos que provoca às pessoas e à democracia. Mas essa massa de manobra, que é importante para manter o bolsonarismo ativo, não ficou assim da noite para o dia, gente. E o gaslighting explica um pouco do que acontece na cabeça dessas pessoas. Quando essa palavra começou a ser usada há poucos anos, ela aparecia muito para definir abuso em relacionamentos amorosos, por causa da origem dela, que nos remete a lá à década de 1930, quando o dramaturgo britânico Patrick Hamilton escreveu em 1938 a peça Gaslight, que é luz a gás, tradução literal da palavra. Essa peça conta a história de um casal de classe média alta, cujo relacionamento se baseia em mentiras e manipulações. O personagem principal tenta convencer a mulher dele de que ela tá ficando louca. Ela reclama que a luz a gás da casa tá ficando mais fraca e o marido diz que é tudo coisa da imaginação dela. Essa peça foi adaptada para o cinema 2 vezes, em uma das versões que foi estrelada pela Ingrid Bergman, ganhou 2 Oscars. Recomenda. O que o personagem da peça faz é pura manipulação psicológica. Pula para várias décadas depois, em pleno século XXI, o dicionário Merriam-Webster diz que o uso moderno da palavra gaslighting foi impulsionado pelo grande aumento de canais e tecnologias usadas para enganar as pessoas, especialmente em contextos pessoais e políticos. A explicação da empresa que controla o dicionário é a seguinte: nessa era de desinformações, de notícias falsas, teorias da conspiração, trolls do Twitter, deepfakes, gaslighting surgiu como uma palavra para definir o nosso tempo, para explicar o nosso tempo. Faz sentido, não faz? Todo o discurso do bolsonarismo, cheio de mentiras, de manipulação da verdade, funciona porque as pessoas não querem se sentir ignorantes. A mensagem embutida é sempre a mesma. Você é burro de acreditar na esquerda? Você não é inteligente o suficiente para ver que o que eu estou fazendo é muito importante? Você tá louco? É o gaslight. O que o bolsonarismo fez foi dar a essas pessoas a ilusão de que elas percebem algo que a outra parte do país não entendeu. Quando o Bolsonaro diz que comprou vacina, não xingou o ministro do Supremo, que não tem fotos com Roberto Jefferson, lembra? Ele faz isso porque as pessoas acreditam, porque se deixam manipular, porque passaram a duvidar da própria memória, da própria sanidade. Porque se contestarem o que o Bolsonaro e seus aliados dizem, vão encontrar resistência dentro dos seus próprios grupos. Vão ser chamadas do quê? De loucas. Para pessoas de mais idade é ainda mais difícil se afastar. Muitas encontraram companhia, propósito de vida nesses grupos. Passaram a ser ouvidas, lembradas, convocadas a participar. Tanto é assim que tem gente nessa faixa etária que está presa por causa do 8 de janeiro. Esse senso de pertencimento, a carência afetiva, são um prato cheio para manipulação, abuso, controle das pessoas e de grupos. O grande problema é que nem todas as pessoas são passíveis de controle e passam a se enxergar como peças muito importantes dessa engrenagem. Os golpistas do 8 de janeiro se sentiam parte de uma grande revolução. São tratados como heróis até hoje. O Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, virou herói nos grupos bolsonaristas que estão mergulhados no discurso de ódio que foi o tom do último governo. E o Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro fez o que ele sempre faz. Rapidinho ele abandonou o mártir bolsonarista e aproveitou para pedir que as instituições deem os passos necessários para uma pacificação nacional,
que obviamente passa por sua anistia. É muito importante a relação com a religião ser uma relação aberta para todas elas. Eu acho muito chato qualquer religião que não aguenta uma discussão. Eu acredito na força das palavras. Não sei se necessariamente positivas, né? E acho que tem a ver com a minha profissão, né? Eu trabalho com palavras, eu lido com palavras o dia inteiro. E essas palavras têm definido aí quem eu sou. Quando você pega uma religião, que é uma religião de resistência, e bota dentro dessa sua religião de resistência elementos daquilo que te oprime, você bota uma metástase no conceito da tua religião. Olá, amigos do meio. Aqui no programa Presença de Espírito, vale essa pergunta. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Este é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos e aqui a gente vai ter entrevistas que vão conversar sobre fé, religião, crença e espiritualidade.